Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para a gente aprender a palavra do Senhor. Ele deseja que a gente estude Sua palavra, que a gente aprenda sobre Ele e que a gente saiba viver como Deus deseja que a gente viva nesta terra, né? Eu peço a vocês que acompanhem juntos na Bíblia, se possível, durante a vida de vocês, a caminhada com Deus, assistam ministrações. Tem tantos pastores abençoados por Deus, tantos homens e mulheres de Deus que nos dão clareza da palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente lê e não tem aquela clareza nítida, específica. Deus sim nos dá muitas visões. Ele abre nossa mente, mas quando a gente ouve pessoas abençoadas por Deus, essas pessoas nos ajudam na nossa edificação. Então, que você possa ler livros, que você possa ler a palavra, acompanhar ministrações na internet, nem que seja, onde quer que seja. Mas o importante é aprender de Deus, né? Cada dia que a gente consegue levantar da cama, consegue olhar para o céu, a gente está tendo uma experiência com Ele, não é mesmo? Então, se Ele te permitiu estar aqui hoje, neste dia, para aprender sobre Ele, agradeça a Deus, porque você é filho, é filha amada dEle. Hoje a gente vai ler um texto que é muito lindo também, todos eles são, vocês sabem. Quem acompanha sabe que a Bíblia é linda, as palavras do Senhor são lindas e são para edificar mesmo, né? Hoje a gente vai ler no livro de Lucas também. Se chama a parábola do rico e o mendigo, ou o rico e Lázaro, né? Se você quiser acompanhar, abra então sua Bíblia, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então a palavra de Deus nos diz aqui que havia sim um homem muito rico, riquíssimo, a palavra nos diz. Era uma fortuna incontável o que ele tinha. E este homem se vestia de púrpura. A púrpura naquela época era finíssimo, era caríssimo. Somente os reis e as pessoas muito ricas mesmo podiam se vestir e ter na sua vestimenta a púrpura. E linho finíssimo, né? Suas roupas eram as melhores, suas vestimentas eram as melhores. E todos os dias, não era lá de vez em quando, era todos os dias, este homem da palavra onde Jesus está ensinando, ele se regalava das melhores comidas, das melhores festas, dos melhores lugares, tudo de melhor este homem possuía esplendidamente. Não havia ninguém igual a ele. Ele era muito conhecido, estimado, riquíssimo. Ninguém se igualava a ele. E esta parábola Jesus começa a ensinar para os... Aqui no capítulo 16, versículo 1 nos diz: Jesus disse também aos discípulos. Então aqui ele estava falando a seus discípulos, que são todos os que querem ouvi-lo, que acreditam nele, que a sua fé é nele, né? Então estavam aqui todos querendo aprender as palavras dele para edificação. E versículo 14 também diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. Então aqui, os fariseus, eles eram homens ricos também, mas eles eram aqueles ricos avarentos. Aquelas pessoas que o que tinha deles era para eles, era deles. Não gastavam com coisas assim para ajudar ao próximo. E Jesus usa aqui esta parábola.
Eles eram aqueles que diziam: nós somos ricos porque Deus nos abençoou, porque nós somos perfeitos. E quem não é rico é porque não é abençoado por Deus. Era assim que os fariseus pensavam. Aqueles religiosos da época pensavam, né? E Jesus é maravilhoso nas suas palavras e ele nos ensina muito nesta parábola. Então, aqui ele estava falando para dois grupos de pessoas, né? E para esses fariseus, como nas outras parábolas Jesus ensinava, eles se achavam perfeitos. Os povos comuns, os gentios, os que acreditavam em Jesus, pensavam: nunca chegaremos à altura dos fariseus, né? E continua a história então. Lucas apenas fala esta parábola, né? Então este homem rico, não diz o nome dele aqui, o Senhor só fala da sua riqueza, da sua avareza e que ele tinha de tudo. Continuando o versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha que contraste diferente. De um lado, um homem riquíssimo, que para os fariseus seria um homem abençoado por Deus. E em outro lado, a palavra nos diz um homem chamado Lázaro. O nome Lázaro significa amparado por Deus. Significa aquele Deus é o meu socorro. Lázaro significa Deus é o meu socorro. E ele era um mendigo. Lázaro não tinha nada de bom, nada de riquezas. As suas roupas eram de mendigo. Ele desejava fartar-se das migalhas que caíam no chão. E ele era coberto de chagas. O seu corpo estava cheio de feridas. Era um homem machucado, um homem sofrido, um homem pobre, que não tinha nem um lar para morar. E os cachorros vinham lamber as suas úlceras para ver a situação que Lázaro se encontrava. Os cães lambiam as suas feridas. É uma situação degradante a que Lázaro se encontrava. Mas a palavra nos diz que este Lázaro, ele era crente no Senhor. Durante o texto a gente vai perceber como Lázaro era crente. E este homem rico era um fariseu, que ele não se importava com o próximo, se importava somente consigo mesmo. Não tinha compaixão porque o mendigo queria alimentar-se das migalhas que caía da mesa do homem rico. E nem as migalhas ele não os dava, porque ele apenas desejava. A palavra nos diz que ele desejava se alimentar das migalhas e nem as migalhas ele não recebia. Vamos ler uma palavra que está no livro de Eclesiastes. Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Primeiro a gente vai ler aqui. Aconteceu, versículo 22, de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A palavra do Senhor nos dizendo, e todos nós já sabemos, o único destino certo de nós seres humanos, dos homens e das mulheres, será o fim da vida nesta terra, será a morte. Nesta palavra ela nos diz que chega tanto para o rico quanto para o mendigo. A vida, o final da vida não escolhe classe social, não escolhe cor de pele, não escolhe idade, ela virá para todos. A morte virá para todos. A passagem deste mundo
para a eternidade será para todos e é para todos. Isto nós sabemos, não é mesmo? E o que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. É bem triste este versículo, mas é a total verdade. Quando a gente está em festa, nós não pensamos muito lá na frente, no futuro, e o que nós somos aqui nesta terra. Muitas vezes, durante uma festa, a gente extrapola em algumas coisas. Durante uma festa, a gente fala mal do irmão. A gente apenas ri e se diverte, achando que um dia não teremos que partir. Eu passei há poucos dias por um luto. O luto é triste, né? A gente que passa sabe, mas nós temos um Deus que nos consola, um Deus que é amoroso e que está ao nosso lado em todo momento. E aqui a palavra nos diz que é melhor ir à casa do luto do que ir à casa onde há um banquete, porque é no luto que a gente percebe que os bens materiais não importam. A gente não levará nada desta terra. E por mais que a gente tenha as coisas, um dia a gente vai partir, vai deixar tudo. E a gente reflete no momento de luto, como a palavra nos diz. E os vivos que eu tome em consideração. Então é para nós perceber o quão frágeis, o quão pequenos nós somos. E muitas vezes, como aconteceu nesta parábola do rico e do mendigo, a gente se acha superiores. Quem tem às vezes um pouco mais do que o outro se acha superior, sendo que todos partirão um dia. Ocorrerá a morte para todos. Então morreu os dois, tanto Lázaro quanto o rico. Versículo 22. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Eu imagino a cena, que maravilha, que lindo os anjos do Senhor conduzindo a alma e o espírito de Lázaro. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico deve ter tido um funeral esplendoroso, um caixão riquíssimo, muitas flores. Aqui a palavra nem mencionou o sepultamento de Lázaro, deve ter sido muito despercebido, uma coisa muito simplesinha. O mendigo deve ter passado quase que despercebido. Enquanto isso, e a gente vê que muitos funerais há muita riqueza. Não quer dizer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não interpretem mal. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa para edificação. Aqui o que nos diz, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Erroneamente, muitas pregações às vezes nos dizem que o rico não herdará o reino dos céus. Não é isto que a palavra de Deus nos diz. Jesus, Deus deseja que a gente vá bem, que a gente desfrute dos bens aqui desta terra. Porque aqui quando o mendigo Lázaro foi levado ao seio de Abraão, em Gênesis capítulo 13, a palavra já inicia dizendo: Abraão era muito rico, possuía muito gado, muitas ovelhas, era um homem riquíssimo e Abraão estava nos céus. Então quer dizer aqui, como disse no versículo 14, os fariseus avarentos, é aquele que possui os bens com muita avareza.
que não fornece um alimento para um necessitado, que pode ver alguém passando fome e não tem coragem de oferecer um alimento. É deste rico, desta riqueza que o Senhor está falando. Então, o rico foi sepultado. Vamos ler na nossa Bíblia Efésios capítulo 2. A única riqueza qual é e quem é realmente rico? Deus, Efésios 2, versículo 4, sendo rico em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdias para conosco, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é a riqueza maior. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Temos que ter fé nele. Nossa riqueza deve ser nos céus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu faço para me aparecer e me gloriar que me levará à riqueza do Pai. É pela graça dele, é dom divino, é dom gratuito de Deus para mim e para você, minha irmã, meu irmão. Olha o que a palavra nos diz no versículo 23. No inferno, palavra forte, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Este homem rico foi para o inferno. E ele conhecia sobre Abraão, porque a palavra nos diz que ele ergueu os olhos e viu a Abraão e Lázaro. Então ele conhecia sobre Abraão, ele conhecia sobre a palavra de Deus, mas ele era um coração endurecido que ele não seguia os ensinamentos do Pai. E ele foi para o inferno. E Lázaro para o seio de Abraão, nos mostrando que a partir do momento da morte aqui nesta terra, há dois caminhos, o céu e o inferno. Há muitas discussões sobre este assunto ainda, mas eu, entre ficar na dúvida e me questionando como que é, eu acredito nessa palavra, entre o céu e o inferno. E a nossa vida aqui determinará para onde nós iremos. E aqui nós vemos que Lázaro era um crente, acreditava em Deus, tinha fé no Pai, que ele foi para o seio de Abraão. Aquele que crê, aquele que ama ao Senhor, aquele que a riqueza dele é Deus, irá para o seio de Abraão, é isso que a palavra nos ensina. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Depois que ele já estava no inferno, ele clama a Abraão. Ele clama ao Pai. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele clama e ele pede um refrigério. Que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e refresque a língua dele. Pelo menos uma gota da água viva, do frescor do céu. Ele implora, que ele está passando por muito tormento naquele lugar e que ele está numa chama, queimando, ardendo.
E também há muita controvérsia, muitas questões que perguntam, tá, mas quem está no céu vai ver quem está sofrendo no inferno, quem está no inferno vai ver quem está no céu. Não é este o assunto principal desta mensagem. A mensagem é nos mostrar que existe sim o céu e o inferno. E que aqui na terra Lázaro era um mendigo. Materialmente, em bens, ele não tinha nada, mas ele tinha o maior tesouro, que era do coração dele. Vamos ver em Mateus capítulo 6, versículo 19, nos diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não devemos achar que aqui é eterno. Muitos dizem, eu tenho tudo, não me falta nada. Aqui é o céu. Eu quero viajar para onde eu quero e eu vou. Eu como do melhor, eu bebo do melhor. Eu vivo no céu. Mas esquecem-se dos irmãos que padecem. E podem ver que a palavra diz que o rico via Lázaro na sua porta e não lhe dava nenhuma migalha. E Lázaro, pelo contrário, não tinha nada. Mas Deus estava preparando o melhor para ele. Mesmo sendo um mendigo, os animais vinham até ele, os cachorros vinham lamber suas feridas. Ele era um homem humilde e acreditava em Deus. Em nenhum momento ele blasfemava. Ele só desejava se alimentar das migalhas do rico. E olha para onde que ele foi. Para o seio de Abraão, foi para o céu. E lá ele tinha água para se refrescar, água da vida, a fonte da vida. Versículo 25. Disse, porém, Abraão. Então ele disse, implorava, que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse sua língua. Então disse Abraão, filho, era um filho que não seguia os ensinamentos do pai. Não seguia os desejos de Deus. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Tu em tormentos. Não é aqui nesta terra que importa. Se a gente passar por dificuldades, que o nosso coração mesmo assim continue firme no Senhor, com fé naquele que nos sustentará, com alegria, imaginando que um dia estaremos no seio de Deus. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. O destino não muda. Há tempo de mudar nesta terra, mas depois o destino não muda, é eterno. O céu é eterno, o inferno é eterno. As dores são eternas naquele lugar. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que o mandes. Ele pedia que mandasse Lázaro descer a terra até a sua casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico conhecia sua família, conhecia seus irmãos,
E ele implorava que Lázaro voltasse para dar testemunho de como seria. Ele sabia que eles viviam igual a ele, isso se não piores. Por isso a preocupação grande dele em avisar os seus que ficaram. Ele se preocupa tanto. Vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados, não escolheu para o mundo Deus os que são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Não é as riquezas, é a fé. Ricos em fé, devemos ser ricos em fé, em acreditar em Deus, em buscar a sua vontade para a nossa vida. Sem Deus e sem a fé não somos nada, nós somos as pessoas mais pobres que existem nesta terra e não herdaremos o reino de Deus. Vós outros menosprezastes os pobres, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O rico não fazia este ato de amar o próximo como a ele mesmo. O que importava era somente ele se regalar e ele se vestir bem, o outro que estava na sua porta, na frente dele, aos seus olhos. Ele não ajudava. Se amar teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado. Acepção de pessoa é dar favoritismo para um, é escolher um, é elevar a autoestima apenas de uma pessoa, engrandecer uma pessoa enquanto a outra não, pela classe social, pelos títulos que a pessoa possui, né? Então, não podemos fazer acepção de pessoas. E ele implora que Lázaro volte. Mas o que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Então Abraão diz, vocês têm a palavra de Deus. Eles têm Abraão, têm os profetas. É para ouvirem-nos. Hoje nós temos a palavra do Senhor, nós temos pastores que falam da sua palavra, nós temos Jesus que veio e fez todo o sacrifício por nós. Ouçam-nos. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi. Deus dizendo, me ouçam, meus filhos, me ouçam. E a vossa alma viverá. É para a nossa alma e o nosso espírito que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós ouvimos a Deus. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Dá tempo, ainda dá tempo. Não vamos cometer o que o rico cometeu. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Depois não adianta pedir, não adianta implorar por misericórdia. O destino não muda. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá de todos. Voltem-se para o nosso Deus, porque Ele sim é rico em perdoar. Deus é perdoador. Então Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. Aqui o rico entende que o único caminho para a salvação é o arrependimento. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério.
e não tempos de chama como o rico estava passando, de tormentos e de fogo. E que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou, morreu em uma cruz por mim e por você. E infelizmente muitos ainda duvidam dele, duvidam do céu e do inferno. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Abraão disse: não se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém. E você, meu irmão, minha irmã? Se deixou convencer pelo amor de Jesus? Você está convencida que Jesus morreu por mim e por você, por amor a nós, e ressuscitou? Que você possa entender que há tempo de fazermos o bem, que há tempo de buscarmos a Jesus, há tempo de nos arrependermos e crer nele e ter fé que existe sim o céu e o inferno e que nós devemos escolher o céu. Não sou eu que decido, mas eu posso andar pelo caminho que me levará até o céu. É claro que no final, quem vai decidir é Deus Pai, para onde nossa alma irá. Mas enquanto isto, buscai a Deus enquanto se pode achar. Abra sua Bíblia, Lucas 12, versículo 52. Estarão divididos numa casa 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Quando a gente quer buscar a Deus, na sua casa pode acontecer, na minha casa aconteceu, de haver divisão, discordâncias. Alguns não aceitarem a nossa conversão, nossa total entrega ao Senhor. A palavra de Jesus, Jesus disse que haveria essa divisão, haveria essa discórdia. Mãe e filha discordando, pai e filhos, nora e sogra, sogra contra nora. Em muitos lares acontece isso, mas escolha seguir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Escolha viver no refrigério da vida eterna, ao lado do Pai. Existe um louvor que diz: eu tenho comido o melhor desta terra, eu tenho bebido do leite e do mel. Mas o interessante disso tudo é que eu não busco estas coisas, eu busco ao Senhor. Quem busca o Senhor encontra riqueza, paz e pureza, se encontra eternamente. Quem busca riquezas perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Que você possa, minha irmã, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Amém.